Você gosta de terror? Não? Pois bem, então você chegou ao lugar certo. Eu sou Lord Rania, um ser tomado pela ganância e pela inveja, que minha forma humana foi corrompida. Meus olhos se tornaram amarelados, meu rosto se tornou pálido, cresceram chifres em minha testa, minhas presas se afiaram. E aqui comigo, eu estou com ele, que por fora é uma pessoa normal, mas sua consciência foi tomada por um branquelo rico e maligno. Ele é Microfonão. Salve, galera. Salve, galera. Fala aí. E hoje em dia meu medo é do índice de rendimento acadêmico. E também aqui comigo, ele que foi ressuscitado depois das 8, André Luiz. Fala, galera, Andrezinho Gameplays na área. E hoje tô aqui fazendo participação especial no podcast do pessoal. É isso aí. Muito bem. Então é isso aí. Esse é o novo quadro do Delírios do Rania. E o nosso objetivo aqui, eu reuni essa bancada maravilhosa, porque eu quero convencer você, isso mesmo, você aí que está ouvindo, a consumir mídias de terror. Então vamos lá. Horror ou terror? Qual que vocês preferem, diga-se de passagem? Vocês falam filme de terror, filme de horror? Eu falo de terror, né? Filme trash? Eu falo terror, mas eu acho que é uma diferença muito sutil, assim. E às vezes eu não consigo fazer, cara. Né? Embora a gente sabe que tenha. Eu também não. É porque eu acho que, assim, se a gente for pro termo horror, né, pro que te deixa horrorizado, sei lá, tem uma gama, assim, de filmes muito maiores que, cara, não são necessariamente filmes de gênero, mas que me deixam horrorizado, sacou? Eu vi um filme semana retrasada chamado, um filme brasileiro, muito bom, recomendo, quer dizer, recomendo naquelas, né, chama Baixio das Bestas, que é um filme que fala sobre prostituição infantil e violência sexual contra mulheres no interior do país. Ah, um documentário. Não é documentário não, é filme de ficção mesmo, é filme de ficção. Ah, tá. Mas, cara, é um filme muito cru e é muito pesado e eu acho que eu fiquei horrorizado com o filme, entendeu? Não, mas calma aí, esse filme brasileiro que você viu, mas o gênero dele, o gênero não é terror, ou é? Não, é drama, é um filme de drama, sacou? Mas é um filme pesadíssimo, que fala de um assunto muito indigesto e é muito cru, entendeu? E tem cenas, inclusive, muito gráficas, assim. É um filme, inclusive, que não é bom pra quem tem gatilho, que tem cenas assim, de estupro e tal, né? Entendi. Então esse é um bom ponto de começo. Vamos definir um filme de terror, ou uma mídia de terror, mais sendo preciso. Porque tem isso também. Não necessariamente algo, um filme, uma mídia, que tem elementos de terror, é uma mídia de terror. Por exemplo, Scooby-Doo tem elementos de terror, os monstros, o ocultismo, por aí vai. Mas não é considerado uma mídia de terror. É que talvez, nesses casos assim, acabe talvez interseccionando, mas não necessariamente seja um filme de terror, porque em determinados filmes tem muito essa questão. Por exemplo, quando a gente fala do terri, né, do filme de comédia que tem elementos de terror, do terror que tem elementos de comédia, meio que intersecciona os dois, né? Então ainda fica mais complicado, assim. Né? Uhum. Então, por onde a gente pode começar? Tem que ter monstro, tem que ter morte, tem que ter sangue. Eu acho que tem que causar medo acima de tudo, né? Sim. Mas aí entra naquela questão do filme que o Microfonão falou agora há pouco, porque não é de terror, mas ele causa horror, né? A própria questão do medo, eu acho que ela também tem uma certa subjetividade, porque e aí talvez seja o lance mais complicado, porque como você, por exemplo, avalia um filme de terror se ele não te dá medo, entendeu? Isso é uma questão, às vezes, muito subjetiva. Bom ponto. E eu já experienciei filmes que me deixaram assim... Eu não sou um cara que me impressiona com filme de terror, não tenho medo e tal. Eu já vi filmes em que já fui ver o filme, tiveram pessoas que saíram super aterrorizadas e outras que saíram reclamando que o filme era fraco e tal. Não sei como é que se encara isso, né? Varia de pessoa pra pessoa. Acho que é uma questão do filme tentar te fazer ficar com medo, né? Tipo, aí você não fica com medo com o filme, mas se o filme tá tentando provocar o medo, aí talvez ele
seja de terror, entende? É a intenção do filme que conta. É, bem por aí. Eu concordo. Eu acho que a intencionalidade é tudo, né? E o terror, de certa forma, né? Eu não sei, né? Terror e horror, a gente pode colocar, talvez ele tenha a questão do próprio medo enquanto entretenimento, né? Porque você tem, às vezes, assim, você tem o sobrenatural, o fantasmagórico, o aterrorizante, né? Ou o que é, assim, aterrador mesmo, né? O que te provoca horror. Mas existe ali um elemento de entretenimento que, de maior ou menor medida, está envolvido nisso. Então, acho que ali seria muito despertar emoções. Emoções que estão ali, sim, contidas dentro do nosso ser vivo, possivelmente. Eu acho que o filme de terror, assim, diferente de... Quer dizer, ele pode ter, né? Porque o terror, a gente vai ver aqui, ele é um negócio que ele é muito plástico. Acho que ele não tem uma natureza. Mas se a gente for para pensar... mesmo nos filmes assim que tem uma proposta mais artística e tal, né? Você tem o elemento ali, na verdade, do horror e tal, de algum modo ligado a um certo senso de entretenimento. Embora essa noção de entretenimento também seja vaga. Mas, enfim, não... Né, é um filme que realmente ele tá ali usando, né, todos aqueles elementos, seja o gore, seja o sobrenatural, pra te assustar, né? Acho que o que o André colocou faz muito sentido. Sim. Então, quando vocês começaram a assistir terror? Porque, assim, acredito eu que não seja o primeiro gênero, ou subgênero, ou temática que uma pessoa começa. Geralmente vai começar por comédia, vai começar por aventura, ação, e vai depois se adentrando a outros. Porque o gênero terror, ele é um pouco limitado, vamos por assim, porque ele não é um gênero, de certa forma, para todos os públicos. E todos os públicos eu coloco assim como não necessariamente voltado para crianças, mas que possa ser apreciado tanto por crianças como por adultos. Então fica aí o questionamento. Quando vocês pararam para olhar e pensaram, putz, não é que esse gênero é legal? Então, comigo foi mais ou menos assim. Eu assistia filme de terror quando era criança, mas porque eu tinha algum sentimento meio masoquista, porque eu ficava apavorado com os filmes, mas por algum motivo eu queria continuar vendo eles, tá ligado? E aí depois eu passava, tipo, meses pensando naquele filme, com medo, principalmente do Chuck, que foi... Eu não sei se foi exatamente o meu primeiro contato com filme de terror, mas... Mas foi o que mais te marcou, assim? Exatamente. Marcou muito, porque eu lembro muito bem de duas cenas. Uma que o Chuck empurra um cara numa fábrica de brinquedos, e aí, tipo, um negócio lá que bota o olho nos bonecos, aí bota o olho no cara, Nossa. Entende? Aí ele morre. Essa cena ficou marcada em mim. E uma outra cena do mesmo filme, que o Chuck, ele começa a subir uma rampa lá com duas faquinhas lá, que ele ia matar o menininho. Enfim, eu fiquei apavorado com isso. Depois eu vi o Sexta-feira 13, Bem-vindo a Crystal Lake, que é tipo uma versão, acho que de 2009, do Sexta-feira 13, que Sim. Eu não sei o que a crítica acha. Eu acho que as pessoas acham que é um filme muito fraco do Jason, mas eu fiquei muito apavorado com aquele filme. As cenas me marcaram muito. Uma que me marcou muito é uma que o cara, ele tá no barco lá com a mina que ele vai pegar, o que ele quer pegar, e aí de repente ele leva uma flechada na cabeça e ele cai assim. Tipo, eu achei aquela cena tão crua, aquela morte tão crua, eu fiquei, tipo, muito apavorado. Enfim, mas eu assistia, mas eu odiava assistir aquilo, apesar de continuar assistindo. Mas aí eu fui ter interesse mesmo em terror, mais ou menos na adolescência, entre os 16, 17, 18 anos, quando eu conheci um canal no YouTube chamado iPanic, que o cara, ele resumia filmes de terror. E aí eu me dei conta que, tipo, o que eu gosto do filme de terror são as histórias, a história por trás. E, tipo, eu tinha muito medo da parte que gera o terror, mas o background dos filmes de terror é sempre muito interessante, por mais genérico que às vezes possa ser. Ah, com certeza, porque geralmente o background de filme de terror tá relacionado com tragédia. Mas é sempre, assim, pelo menos os filmes de terror mais imaginativos, é sempre uma tragédia bem criativa, tá ligado? Sim, sem dúvida. E fora que também, em filme de slasher,
Os personagens são muito icônicos, até nos slashers mais cagados. Mais trash, até nesses slashers eu gosto da figura do assassino, tá ligado? E, enfim, mas foi mais ou menos assim que eu comecei a gostar de terror. Entendi. Microfonão? Rapaz, então, isso é engraçado, assim, ó, você citou Scooby-Doo, eu adorava Scooby-Doo, cara. Pode parecer bobo, não é, assim, terror... Não, também gosto, pô. Mas, você via, o André, Scooby-Doo? Vi Scooby-Doo e vou aproveitar pra fazer um jabá aqui depois das 8, que já saiu um episódio de Scooby-Doo lá. Queria falar nada não. Muito bom. Caraca, eu tenho que ouvir esse episódio, cara. Não, sério, acho que é um dos meus desenhos favoritos, assim. Uma das franquias que eu mais consumi. Cara, é engraçado, né? Eu acho que meu interesse por criatura, por esse universo de terror, já surge ali, entendeu? Tem uma coisa do terror, principalmente desse terror, assim, mais fantasmagórico, que é muito lúdico, né, cara? Pô, e isso atrai muito criança, querendo ou não. Eu demorei pra ver filme de terror, mas eu sempre tive acho que do mesmo modo que do André, eu sempre tive uma atração muito grande, né, pelo terror, acho que até pelo tom lúdico. Se eu pensar, talvez assim, o primeiro filme de terror mesmo, que eu fui ver, foi o Poltergeist, o original, o Poltergeist lá, o número 1. Mesmo que é um filme bacana, assim, envelheceu, né, meio mal, né, hoje em dia não é um filme que dá tanto medo quanto dava nos anos 80, obviamente. Mas é um filme que tem seus méritos. Só que, cara, eu lembro também que eu gostava muito daquela animação, A Casa Monstro. Não sei se vocês estão ligados nessa animação. Tô ligado. Eu fui ver no cinema. Ele, inclusive, é de terror, né? Eu acho que o gênero dela chega a ser de terror. É terror, sim, de certa forma. É terror. Então, eu tenho, acho que esses contatos, assim, de uma maneira muito marcada. Mas ao mesmo tempo, cara, quando eu penso em quadrinho, e assim, eu gosto muito de ler quadrinhos super-herói, aquele momento ali do selo Vértigo nos anos 80, que óbvio, né, gente, eu não sou dos anos 80, mas eu li posteriormente, então, algumas coisas tipo Hellblazer, Monstro do Pântano, tudo isso fez muito a minha cabeça, cara. É que esses quadrinhos, eles têm uma coisa bem ocultismo, assim, não necessariamente é terror, não, mas cara, é algo bem próximo. Olha, eu vou te falar, o Monstro do Pântano, é que assim, o Monstro do Pântano, ele enfim, né, tem época que ele tá na Liga da Justiça, mas via de regra, Monstro do Pântano e as HQs do Constantine mesmo, embora isso também varie, elas são aqueles terror. E assim, nos anos 80 ali, fase do Alan Moore, Garciane, sacou? Quando tinha essa galera assim escrevendo, putz, era James Delano, que foi o primeiro escritor que assumiu a revista Hellblazer. Cara, era terror assim pesado, entendeu? Inclusive o primeiro arco do Sandman, escrito pelo Neil Gaiman, cara, é um gibi de terror assim, mas é pesado, cara. A primeira vez que eu li, eu cheguei a ficar meio mal, assim, com as coisas que eu vi. Tipo, caraca, eu não devia estar lendo um negócio assim, sabe? Mas assim, já logo de cara, assim, os seus primeiros contatos, antes mesmo de filme? Cara, foi tivemos um filme. Assim, o Monstro do Pântano não, mas Constantine com certeza foi, cara. Constantine também tinha umas coisas muito macabras. E Heavy Metal, né, cara? Heavy Metal puxou muito. Sem dúvida nenhuma. Aquelas capas bonitas do Iron Maiden. Que, pô, quando você é adolescente, você é um wannabe rockista e você tem um caderno com a capa do Iron Maiden, né, The Number of the Beast, essas bobagens aí. Isso é interessante. Pior mesmo. Que eu nunca cheguei a ter medinho das capas do Iron Maiden, eu só achava maneiro, assim. Eu nunca associei com terror. Eu sou cagão, velho. Eu olhava pra aquilo, eu ficava aterrorizado, velho. Não, só tem uma capa da Iron Maiden que me deixou assim meio com medo. Ainda mais porque tinha uma música chamada Dance of the Dead. Sim. Que uma vez eu inclusive vi que é tipo a pior capa da história das capas, porque foi muito mal feita. Só que aqui, o fato dela ser mal feita, tem um montão de boneco semi-nu dançando, e no meio tem o Ed vestido de morte com a mão assim pra frente, tá ligado? Tô vendo aqui, são uns bonecões 3D, velho. É bem. É muito mal feito, só que aquele mal feito também me marcou, tá ligado? Porque eu fiquei imaginando aqueles bichos pelados dançando na minha frente enquanto eu escutava a música Dance of the Dead, tá ligado? Eu fiquei... Nossa! Caraca. Não, eu só ia completar uma coisinha. Pode completar rapidinho? Uma coisa que eu nem me dava conta, assim, que tinha elementos de terror, mas que eu via muito na minha infância, que era sobrenatural no SBT, tá ligado? Nossa, é verdade, cara. Pode crer, tem. É meio que o Scooby-Doo live action, de certa forma.
É um Scooby-Doo pra adolescente, entre aspas, né? Porque tem mais elemento de ação, um pouquinho conteúdo sexual também, pá. Ah, Mas, sim, verdade. Eu aqui. Beleza. Eu, assim, refletindo um pouco, cara, eu de fato também vi bastante Scooby-Doo. Só que o Scooby-Doo, dependendo da série ou do episódio, ou até mesmo do filme, ele tem uma zona de segurança, sabe? Hora ou outra ali você vai descobrir que de fato é um ser vivo sapiente usando algum efeito especial. É claro que sim, tem exceções. Mas eu acho que assim, um dos primeiros assim gostinhos de terror, cara, era só de olhar as capas dos livros do Goosebumps. nossa, é mesmo. Caraca, velho, verdade, E verdade. tinha a série também. Você já viu a série do Goosebumps? Então, não vi, eu nunca vi. Eu não tinha Fox Kids. Cara, e tipo assim, eu geralmente tinha feira de livro, assim, em colégio e tal. Olhava aquelas capas, velho. Eu ficava numa agonia, eu ficava suando frio. Tudo bem que assim, depois que eu li um livro, que era o Sangue de Monstro, eu vi que era bem leve, sabe? Mas só de olhar a capa, e só de você virar o livro e ler aquele resumo, ficar atrás, eu ficava com uma agonia maldita. Não, o Hanner. Quando eu era criança, eu tinha muito medo de fantoche, tá ligado? Ah. E um dos motivos era o Goosebumps, porque tinha uma das histórias. Ah, sim, o boneco assassino, não é? Sim, e isso me fez ter medo. Olha só, daquele boneco, me fez ter medo do Chuck. Aí até aí tudo bem, até aí faz sentido. Mas aí eu também fiquei com medo do Cocoricó, fiquei com medo dos fantoches do colégio. Mano, e era um horror, porque tipo, tinha um pessoal às vezes que levava os fantoches deles na sexta-feira, que era dia de brinquedo, e eu ficava morrendo de medo daquilo. Aí ficava aquele boneco me olhando, e isso tudo por causa do ventríloco do Goosebumps, que me fez ter medo de boneco por muito tempo, tá ligado? Tô ligado, velho. São capas muito sinistras. E assim, depois que você lê é bem tranquilo, mas cara, assim, pra uma criança assim de 10, 11 anos, era rabo. Aí depois de um tempo, acho que o meu tio ele tinha uma locadora assim, alternativa, vamos por assim, e eu peguei com ele Coraline. Vocês chegaram a ver? Putz, vi. Muito bom, inclusive. Então, Coraline, assim, não é um filme pesado, mas assim, ele tem uma estética muito única, assim. Sim. E cara, mas acho que o primeiro grande marco de terror mesmo foi quando eu assisti o Iluminado do Kubrick. Rapaz. Mas é quando você sabia que tava vendo terror? Sim, eu sabia. É claro que assim, eu não vi sozinho, eu vim com meus pais. Eu acho que eu tive problema pra dormir uma semana, sacou? Nossa. Porque aquele filme ficou na minha cabeça. E do jeito que o Kubrick é pra fazer filmes, esse filme nunca mais saiu da minha cabeça. Eu tô até hoje, sabe, lembrando. De vez em quando vejo um pôster, uma cena, 200 mil interpretações do filme. Cara, Então meio que essa foi o meu condutor de terror. Só que assim, eu sou um garoto muito cagão, sabe? Esse sentimento meio que renasceu quando eu fui morar na Espanha. Eu fiquei muito isolado e eu comecei a consumir muito terror. Foi quando eu joguei Resident Evil pela primeira vez, o remake. Foi quando eu assisti um filme pouco conhecido, mas acho que pra quem é fã de terror já conhece, que é o Babadook. Putz, acho que ali foi quando nasceu o meu... O gosto pelo medo. Isso, o gosto pelo medo nasceu em mim, naquele momento. Aí logo em seguida também eu joguei, Silent Hill 2. Que aí eu descobri o potencial do terror. Esse sim é um negócio de terror. Mas uma coisa interessante que eu acho que passou pelos três aqui é que, de forma direta ou indireta, nosso contato com o terror, né, o nosso interesse, ele já surge um pouco na infância, né? O que já é interessante porque, cara, de certa forma, o terror é, assim, esse sentimento de medo é um dos sentimentos ali mais primais do humano, né, cara? E talvez esse seja o fascínio do terror. É um dos sentimentos, assim, é um dos primeiros sentimentos com que você tem contato, na verdade, né? Até mesmo antes, sei lá, talvez do amor, né? Ou da decepção. É um sentimento muito presente. Então, acho que faz muito sentido. E, cara, quando você é criança, você tem medo de muita coisa, né? Eu fiquei com medo do Cocoricó, velho. Cocoricó, mano. Cara, essas fobias de fantoche, de palhaço, né? Tipo, é umas coisas assim muito engraçadas, né, cara? Mas é uma parada é engraçada pra quem não tem medo. Não, mano, eu tenho um pouco de medo até hoje, sendo bem sincero. Só que hoje eu tenho noção que não vai me fazer mal o Cocoricó lá na TV. Não, não se sinta mal por isso, cara. Eu tenho medo de palhaço. Eu meio que tenho medo de palhaço até hoje. Eu olho pra um palhaço, velho.
e causa uma estranheza. Não, ó, eu fui ver It no cinema, cara. A quantidade de pessoas que ficaram assim aterrorizadas, entendeu? Eu acho que eu não vi uma reação. E aí eu percebi que, porque tipo assim, pô, é um bom filme, mas caraca, assim, não é um filme de terror tão pesado, mas a quantidade de pessoas que saíram realmente assim aterrorizadas, cara, do cinema, eu nunca vi, eu fiquei impressionado com a reação delas, sabe? Inclusive um amigo meu que foi comigo, cara, ele ficou assim, falando frio durante o filme por causa do palhaço. Entendeu? Palhaço doente é horroroso também, mas caraca, realmente foi um negócio assim que me impressionou. O lance é que, tipo, às vezes o filme nem é forte, mas sei lá, é como eu falei quando tava falando dos slashers, né? Eu não sei se o Pennywise ele se encaixa na categoria de slasher, mas muitas vezes os personagens de filmes de terror são muito marcantes, né? E tipo, pode ser até zoado o filme, mas assim, a gente não tá acostumado a ver tripa, assim, eu não vi o It, a coisa recente, mas por exemplo, o filme do Jason de 2009 me marcou justamente por causa disso, porque eu não tava acostumado a ver as pessoas morrendo, tá ligado? Ainda mais do jeito que morriam, sabe? Sacou? E tipo, isso é uma parada até que recorrente. Faltou ainda ver um filme de terror que não tem morte, né? Porque que é um elemento recorrente em filmes de terror, cara. Porque você não tem mais... Assim, é óbvio que depende da crença de cada um, mas no contexto geral, quando uma pessoa morre, não tem mais volta, sabe? É até aquele ponto. E acabou. Eu diria, inclusive, que talvez seja a metáfora mais recorrente, assim. No final das contas, quando você tem ali os assassinos de serial killer, enfim, de slasher movies e coisa do tipo, cara, a grande metáfora ali, na verdade, é a personificação da morte naquela figura, entendeu? E todos eles, né? Todos, o Fred Krueger, Michael Myers, até o Pânico mesmo, né? Sim. E quando você pensa mesmo na figura fantasmagórica, cara... No final das contas, assim, essas figuras tipo demônio, né? Sei lá, o próprio vampiro, de certa forma, brinca com isso, com essa coisa do pós-vida, do além-morte, né? Quer dizer, são questões que também estão envoltas ali no mesmo cenário, né? Sei lá. Em que a questão da morte, ela é central, né? Então, talvez a grande metáfora dos filmes de terror seja a morte. E isso é muito, muito significativo do que a gente sente medo mesmo, né? Do que o ser humano teme. Parece um negócio meio óbvio, mas quando você para pra pensar, assim, né, não é um negócio que a gente reflita muito, mas de certo modo o temor, né, maior é a morte. E não só a morte, mas porque tem alguns filmes de terror que não basta você morrer, a sua alma vai ficar servindo aquele monstro pela eternidade. Esses são os que mais me dá medo. Isso, é pior do que a morte, é um sofrimento eterno. Sim, pois eu não cheguei a ver o Hellraiser, eu acho, que é do Cenobito, mas isso acontece nesse filme, né? Tipo, os caras, eles não exatamente morrem, eles são condenados a sofrer pra sempre, né? Uma parada assim. O Hellraiser é basicamente um monte de demônio sadomasoquista que te tortura das piores formas possíveis. Isso, cara. Porque acho que no contexto do Hellraiser, o sofrimento é a sensação que transcende o prazer. É o próximo estágio do prazer. Uma coisa assim. Mas não chega a ser o que te aproxima do Nirvana, por exemplo, né? Não é bem isso não, cara. É no sentido bem hardcore. Inclusive Hellraiser, assim, o primeiro é aquele filme trash, assim, mas que é um baita do filmaço, diga-se de passagem, cara. Voltando pra isso, é muito pensar, acima de tudo, no medo. E o medo, ele sempre trabalha com a possibilidade, de certa forma, porque o medo da morte é medo de, possivelmente, você nunca mais conseguir fazer nada. Nunca mais encontrar ninguém. Então... O medo de, sei lá, de um bicho, por exemplo, é de ele te atacar, de ele te morder, sabe? Assim, um medo bem primordial. O medo do escuro é não ter controle do que tá ao seu redor, do que pode te acontecer. Você sabe que, nesse sentido, eu gosto de pensar muito o terror, né? Paralelo à ficção científica, porque embora isso talvez seja um pouco menor na ficção científica, né, mas eu acho que muito do fascínio que a gente tem por esses dois gêneros é porque, no final das contas, quando você pensa, por exemplo, sei lá, no espaço, né, na imensidão do espaço, né, na infinitude que você tem, o medo da sua condição enquanto ser humano, né, da sua impotência. Da falta de controle, né? Exato. Eu acho que isso é um negócio que assim, fascina muito a gente, entendeu? Por isso que a gente
se sente muito atraído por essas coisas, né? Enfim, né? A gente se sente muito atraído por essa coisa da imagética do espaço sideral, né? Principalmente nesse filme, tipo, sei lá, 2001, Odisseia no Espaço. E a gente se sente muito compelido a olhar, explorar o que nos é desconhecido. E aí acho que talvez venha até uma outra questão que está muito ligada ao nosso prazer com o terror, que é a questão do que é proibido, de certa forma, né, cara? Porque, Total. vamos ser bem sinceros, tem grande parte ali do prazer do terror você encontrar, eu não diria catarse, assim, né? Mas você usar o terror para espiar, assim, vários seus sentimentos mais negativos, né? E não só isso também, mas também explorar os limites do socialmente aceito, talvez. Exato. O que é aceito numa sociedade, o que não é aceito, o que você considera aceito e o que você não considera aceito. Quebrando essas barreiras, trabalha muito bem. Um bom exemplo disso é o Midsommar. Chegou a ver, André? Sei que o microfone não viu. Cheguei a ver, eu acho que inclusive é um dos filmes de terror mais recentes que eu vi. É porque assim, apesar de eu gostar de terror, tipo, porque Midsommar é do ano retrasado, né, se eu não me engano, ou do ano Não passado. retrasado, se não me engano. Eu não tenho visto muito filmes de terror assim recentemente, então foi um dos últimos filmes que eu vi e adorei o filme. Não, o Midsommar é muito bom mesmo. Mas eu confesso que, cara, eu prefiro um pouco o anterior do mesmo diretor, que é o Ari Aster. O Hereditário é um dos filmes, eu acho que, salvo engano, assim, possivelmente na minha memória, é o filme. E é um filme que, assim, eu não gosto muito do final, eu tenho minhas ressalvas, mas é o filme que eu mais senti medo, ou algo próximo disso, no cinema, entendeu? De ser um filme que eu tava ali sentado, falando, caramba, cara, que filme desgraçado, sabe? Mano, e é aquela questão que eu falei agora há pouco, que às vezes o medo não é nem de morrer, mas o medo do que, tipo, você tá condenado a ficar na mão daquele vilão pra sempre. E é mais ou menos o que acontece no Hereditário, né? Que no fim das contas o menino ele é possuído pelo demônio, né? Exato. Mas o Hereditário também acho que ele pega muito ali pelo eixo dramático da família, né, cara? Aquele negócio é muito tenso, assim. E essa Sim. coisa da dor, assim, né, da tragédia familiar, é um negócio nossa, cara, puxa muito. Eu sei que esse filme, cara, é um filme que eu não gosto muito do final, porque o final eu acho que parece que tudo que eles quiseram esconder, assim, dos elementos, assim, de terror mais aberto, né, eles quiseram colocar no final, inclusive tem o Homem-Aranha, vocês vão entender lá no final, né, quem viu o filme. Mas ele é um filme que, cara, eu vi, assim, daí uma hora que minha respiração começou a ficar meio pesada, sabe? E assim, isso que é legal, né, cara? A atmosfera que o terror cria é um negócio que pouquíssimos outros gêneros conseguem, às vezes, chegar perto, né? Não, sobre esse lance de atmosfera, é que nem, por exemplo, o Midsommar, que a gente estava falando agora há pouco. É engraçado que depois que eu vi o Midsommar, eu fiquei muito impressionado com algumas cenas específicas, especialmente aquela que é uma tortura viking, eu acho, que você abre o pulmão da pessoa, tá ligado? Ah, sim, Lá no sim. final. É a águia de sangue. E, enfim, eu fiquei muito impressionado com vários elementos do filme, especialmente esse. Mas o que acontece? Antes da pandemia, eu tinha o hábito de caminhar pela UF, né? E aí eu tinha acabado de ver o Midsommar, tava lá caminhando com aquele sol, aquelas árvores verdes. Eu fiquei lembrando do filme. Eu não conseguia andar de dia, porque eu fiquei lembrando da atmosfera do Midsommar, tá ligado? Pode crer, velho. Não, cara, Midsommar, ele é genial nesse sentido mesmo, né, cara? De, porra, conseguir construir o terror no ambiente solar, né? Sim. Num ambiente até meio suspeito no primeiro momento. Caraca, velho, realmente eu tô pensando no filme e eu começo a gostar mais dele ainda, cara. E ele é um filme muito fora do convencional, porque é um filme de terror que passa a maior parte do tempo de dia. Exatamente. Não, eu fico bolado que você vai num grupo de Facebook, assim, cinéfilos, alguma coisa assim. Todo mundo odeia esse filme. Eu não entendo porque as pessoas não gostam desse filme. Eu também não, velho. Pô, esse filme é sinistro, cara. Nossa, mas você sabe que quando eu fui ver o The Witcher, né, a bruxa, cara, rolou um lance. E foi muito estranho, porque, assim, eu vou me queimar aqui, cara. Pra mim, muita gente é um filme de terror, mas na época eu gostei de Batman vs Superman e a crítica, tipo, detestou. E aí eu fui ver a bruxa, cara, e tipo assim, que a crítica amou, tipo, foi o inverso do Batman vs Superman, que tipo, boa parte do público amou, mas a crítica detestou, e no caso da bruxa, a crítica amou e boa parte do público detestou. Tipo, eu vi gente saindo xingando da sala de cinema, falando, caraca, o filme é maravilhoso, velho, como assim?
Vocês têm problema, sacou? Foi bom, foi uma boa experiência, assim, tipo, ver dois filmes odiados por dois eixos diferentes e gostar e amar ambos, assim, né? Hoje em dia eu não gosto tanto de Batman vs Superman, tá? Eu já... Ufa, ele foi curado. Tô brincando. Mas a bruxa eu ainda amo, cara. E entra aquela coisa de como o terror ele pode ser subjetivo também, né, cara? Porque Total. não é um filme que tem jump scare, que te dá susto, mas a atmosfera é tão densa, é tão pesada que, cara, no final das contas você se envolve só que muita gente não entra, entendeu? Cara, me corrijam se eu estiver errado, mas isso é muito dos filmes de terror da atualidade, né? Que são chamados pós-terror, né? Só que não sei se esse termo assim é muito bom, mas é muito desse tipo terror. Não sei se chega a ser também terror psicológico, mas é muito desses filmes atuais. Focar na atmosfera ao invés do susto, né? Mas você sabe que eu tenho um problema com esse termo pós-terror, cara? Isso é um termo que inclusive foi feito por um cara do The Guardian, né, um crítico do The Guardian, que ele batizou esses filmes como um terror mais sofisticado, né, como pós-terror. Só que, cara, eu não sei, porque, por exemplo, você pega o Bebê de Rosemary, você pega o próprio Iluminado que a gente falou, são filmes que também tem uma construção atmosférica muito semelhante, não recorrem muito pra jumpscare. O próprio Hereditário, em alguns momentos, ele tenta usar jumpscare, e eu acho que não falha, talvez por isso eu não gosto tanto do final. E eu acho que, no final das contas, isso tá muito ligado a um sentimento da pessoa que não gosta de associar, sei lá, pensar que a Bruxa ou o próprio Farol, que são do mesmo diretor, né, que são filmes ali que tem uma proposta artística super requintada, uma direção de arte muito tal, sei lá, pertence ao mesmo gênero de um filme como Sexta-feira 13, entendeu? Porque a gente sabe que terror é um gênero que sofre assim, um certo preconceito, por exemplo. Até hoje, cara, salvo engano, o único filme de terror, né, que ganhou Oscar é o Silêncio dos Inocentes, né? Que olha quanto tempo, assim, que ganhou Oscar de melhor filme, né? Já tiveram outros que concorreram. Sim, também. Não, mas assim, é difícil falar disso porque é uma premiação um pouco, né, política, de certa forma. Não, exato. Inclusive, não sei se vocês sabem, mas o próprio Exorcista, na época que ele foi indicado, ele sofreu boicote da academia, porque era um filme que tinha uma coisa super escatológica, né? Tipo, a garota tá demoniada, ela vomita em cima das pessoas, sacou? Tipo, ela se masturba com um crucifixo no filme, né? Falando palavras assim que eu não vou repetir aqui, né? Mas que vocês podem abrir lá o filme e ver o que ela fala, né? Palavras assim muito sacras. Então, é um ótimo filme pra vocês verem com a sua família, com a sua tia religiosa, né? Exato, né? Que é bom, assim, ver filme de terror assim, né? Nossa, pior que eu vi esse filme do lado do meu pai, cara, olha só. Mas tem uma coisa assim também que eu fui dar uma olhada e a época áurea, onde, vamos por assim, os filmes de terror eram blockbusters, foi no início do cinema. É mesmo. Sabe? Tipo, anos 20, anos 30, onde só tinha música. O Lobisomem, o Frankenstein. Isso, então, Nosferatu, o Drácula do Bela Lugosi, o começo dos monstros da Universal. Ali, o gênero brilhava, sabe? Era nível Vingadores hoje em dia. Mas já eram vistos como filmes, assim, de, abre aspas, segunda categoria, entendeu? Tanto que você pega o próprio Bela Lugosi... Não, né? Sim, sabe, mas é claro, sabe, frente a drama, não, com exato, certeza. Exato. Mas, cara, isso tem um outro lance também, né? O terror, ele se tornou um gênero muito barato. Assim, você pega os anos... Final dos 70, início dos 80, cara... Putz, o que teve de produção de terror, assim, em larga escala em Hollywood, inclusive é nesse momento que o terror, assim, ele começa, inclusive, assim, você começa a ter, por exemplo, a fadiga do slasher, que chega na década de 90, o negócio já tá meio desgastado, e você tá tendo slasher, tipo, Pânico, né, sabe, que é já meio que, assim, que é o slasher revisionista, que já tá brincando com a metalinguagem. E então, assim, tem um pouco dessa coisa em Hollywood, como ela trata o terror. Mas assim, eu queria voltar um pouco nessa discussão de pós-terror, porque, inclusive, eu tenho que lembrar do Jordan Peele, que fez o Get Out, né, fez o Corra e fez o Us, o Nós, né, 2 filmaços de terror, que são filmes que estão meio que nessa leva aí de pós-terror, né, e eu lembro do tweet que ele fez, né, cara, na época do Us, ele falou, gente, Us é horror, entendeu? E, tipo, não vem com essa de pós-terror não, entendeu? Sim. Cara, mas é interessante, assim, porque o terror, as pessoas, elas pensam, assim, muito, né, no terror
sei lá, né, Fred Krueger, tudo isso. Mas, cara, o terror, primeiro, quando você olha lá, filmes como o Massacre da Serra Elétrica, né, esses filmes assim dos anos 70, né, final dos 70, eles estão muito ligados a uma coisa da contracultura. E tem vários, entendeu? Vários filmes de terror. Talvez o terror e a ficção científica sejam os filmes assim mais próximos desse cinema de arte, assim, sacou, cara? Sabe, Clubhouse, né? Que é um cinema assim pra poucos mesmo. Se você pensar assim, sei lá, outros tipos de filmes, de gênero pelo menos, não tem, cara. Eu acho que é a ficção científica e o terror. São filmes muito. São gêneros muito fluidos nesse sentido, né? Tanto que grandes diretores, pô, passaram por esse gênero, entendeu? Mesmo que não fosse necessariamente. Eu acho que o próprio Kubrick é um deles, sem dúvida nenhuma, entendeu? Mas a gente pode pensar numa série assim, de grandes diretores. E, cara, eu vou te falar, até o Fellini. Né? Eu disse James Cameron com Piranhas 2. Pô, mas quem disse que não é um filmaço, cara? É um filmaço a seu tempo também, a seu modo. Sharknado chega a ser terror também? Não sei, cara. Eu não sei. Eu acho que Sharknado ele transcende tudo isso, cara. Eu acho que ele é o híbrido, sacou? Ele é o melhor dos dois mundos. Ele é o terror, de fato, imagina um tornado cheio de tubarões, só que é meio comédia, porque é tão absurdo. É foda. É maneiro. Mas, cara, assim, a gente fica falando muito do terror e tal, mas tem um lado do terror que é muito jocoso, né? Por isso que eu acho que o Terri, putz, ele com a comédia combina tão bem com o terror, né? Quando você consegue trabalhar. Porque, porra, tu pega. Velho, tudo bem, tu pensa na ideia de um zumbi, assim, é um negócio muito cômico, entendeu? Assim, o próprio Frankenstein, que, pô, o livro ele é um livro super denso e tal, né? Super bem escrito. Mas, cara, no final das contas, a ideia é meio jocosa, né? Então, também tem uma coisa, assim, que eu acho que faz parte da diversão, que é o tom meio jocoso, às vezes, que o terror, ele chega, entendeu? Naquele negócio que, às vezes, dá até a volta, entendeu? Né? Tipo, passa pelo terror, chega na comédia, volta e fica bom. Eu vou te falar, o André falou dos filmes do Chuck, eu adoro todos esses filmes, cara, todos, assim, principalmente de comédia e tal. Eu sei que são ruins, mas é muito jocoso, cara, eu acabo me divertindo. Cara, o filho do Chuck, quando era pequeno, eu também passava na TV, eu via tipo uma cena, mudava de canal. Só que eu queria saber o que estava acontecendo, aí eu voltava lá pra ver o que estava acontecendo, mudava de novo, por medo. Eu fazia isso também, André. Só que eu cresci, mano, e fui rever o filme, mano, e eu não senti medo. Porque é engraçado pra cacete o filho do Chuck, tá ligado? É um filme de comédia, acima de tudo, no fim das contas. Uhum. Não, o próprio Corra que a gente mencionou e o Nós, eles têm momentos ali que são de humor. Meio que dá pra uma aliviada também. Sim. Mas os próprios filmes de slasher, cara, tem uma hora que eles começam a ficar tão assim caricatos. Cara, eu tava vendo, assim, não terminei, mas eu tava vendo todos os filmes aí da franquia Halloween, cara. Mano, o Michael Myers, tem uma hora que o cara começa a virar super-herói, entendeu? Super-homem, entendeu? Não morre. O Jason, então, amigo, pô. Mano, é isso que me dá raiva nos filmes de slasher, porque os caras são imortais, eles são invencíveis, tá ligado? Chega um momento que eles não começam mais a levar a sério. Sim, velho. Começam a abusar ali do... Não, tem um filme do Jason, cara, eu não lembro, acho que é o que ele vai pra Nova York, começa a matar geral lá. Jason em Manhattan. Caraca, mano, que ele mata... Eu nunca esqueci Ele mata o camarada dando um soco, cara, sacou? Sim, ele tipo, vai dando vários socos na cara do Jason, aí ele para assim, me deu o seu melhor, aí pá, aí tipo, voa a cabeça do cara, cai na lata de lixo, né, velho? É maravilhoso, cara, na moral, não tem como, mano, não tem como, é maravilhoso. Mas isso também é uma parada que eu penso, isso é uma coisa pessoal, vou jogar aqui, vocês concordam ou não tem problema, não acho que eu tenha razão. Mas eu penso que o terror, o bom terror assim, ele é isolado, ele não é pra você ficar repetindo, penso, sabe? Como assim? Essa coisa, sabe, que a gente comentou de ter vários Sexta-feiras 13, vários Halloweens, até vários Jogos Mortais, sabe? Penso que o terror ele funciona mais pontualmente. Vocês concordam ou não? Mas é que tá, tudo é bom pontualmente. É que nem assim, olha, sem meus ouvintes do DD8, eu consegui enfiar Naruto nessa discussão. Aê! Naruto tinha que ter um fim, só que continuou com Boruto.
entendeu? As coisas boas têm um fim, entende? Você ficar repetindo isso pra sempre torna elas piores. E é a mesma coisa com isso que você falou, tipo, tem milhões de filmes do Jason porque ele dá dinheiro, tá ligado? Tem milhões de filmes do Fred Krueger, do Chuck, etc, etc, porque essas coisas dão dinheiro. São baratas de fazer também, tem isso, que o terror é um gênero muito barato. Exatamente, é um gênero muito barato. Então, por isso que eles fazem essa pataquada, mas é mais por dinheiro, eu diria, né? Que é mais por dinheiro do que porque eles realmente estão pensando em fazer 30 filmes do Jason, não deixa aquela coisa morrer nunca, tá ligado? Eu tô com o André aí nessa também, cara. Se você pensar o terror, assim, hollywoodiano pelo menos, né? Porque, enfim, a gente tá... Não, vamos ser honestos, infelizmente, a gente tá sob influência, né, imperialista, né, culturalmente falando, não só culturalmente, mas nesse caso, sobretudo culturalmente. E assim, se você for pensar nos ciclos do terror hollywoodiano, sobretudo, cara, sempre tem um momento assim que, putz, você tem o filme lá, eles esgotam a fórmula até, enfim, né, até sair o último suco de caroço daquele negócio, entendeu? O slasher foi assim com o Found Footage, por exemplo, entendeu? Sim. Foi assim com o Torture Porn, e talvez seja assim, por exemplo, com o pós-terror que a galera tá falando tanto aí, né? Então esse aqui vai ser a parte de a gente menciona algumas mídias que mais marcaram a gente. Ainda não são recomendações, mas a gente vai citar aqui algumas. Ah, não, então. Bem básico, tá, galera? Como eu disse várias vezes nesse programa, sexta-feira 13, bem-vindo a Crystal Lake, os filmes do Chuck, assim, mais recentemente o Midsommar também, porque eu gostei muito, e Atividade Paranormal. É isso aí, foram os que eu lembrei agora. Muito bom. Algum jogo, algum seriado? Infelizmente não. Microfonão, sua vez. Putz, então, eu não citei, embora eu não acho que seja exclusivamente de terror, mas que em vários momentos, assim, chega bem próximo, Arquivo X, cara, tem episódios que são muito... que dão um cagão, cara, que dão um cagão, e olha, do mesmo jeito que Sobrenatural, Supernatural, né? Não, pode falar. Eu queria acrescentar ao Arquivo X, também tem as histórias de terror do Gugu, velho. Nossa, aquilo dava muito medo, cara. Nossa, não, aí você puxou bem na memória, cara. As histórias de terror do Gugu, é verdade. Do Gugu? O Gugu contava história de terror? Contava. Você sabe que eu lembro a gente falou de Scooby-Doo, eu lembro de um longa que era Na Ilha dos Zumbis, cara. É o primeiro que tem monstro de verdade, inclusive. Exato. Do Scooby-Doo? Do Scooby-Doo. Uhum. Pode parar. Aquele filme é muito bom, velho. Cara, realmente, esse filme é um dos melhores, assim, cara. Não é esse que tem aquela banda que eu adorava também, a banda... Não. Mas esse filme do Scooby-Doo, Ilha dos Zumbis, então, tem um plot twist sinistro, sim, inclusive. Então, mas esse dos zumbis e esse das... Esqueci o nome da banda lá, mas, cara... É uma banda original do Scooby-Doo, né? Hex Girls. Hex Girls. Caraca, eu não vou cantar música não, mas se bobear eu sei, cara. Esses dois filmes eu lembro que eles me davam medinho também, cara. Então, tá aí, cara. São duas obras que me impactaram bastante. E O Exorcista, não tem como. O Exorcista foi um filme que... Eu não vou falar que eu fiquei com medo e tal, mas que eu acho que é um dos meus filmes favoritos. Eu acho o melhor filme de terror já feito. E outro filme que também marcou muito de terror, cara, que muita gente não lembra que é de terror, mas é Os Pássaros do Hitchcock, cara. Porque... É o quê? Os Pássaros do Hitchcock. A gente esquece que o Hitchcock ele era um diretor de terror, né? Porque Psicose é a bíblia de todo filme de slasher, né, cara? Tipo, basicamente. Isso, sim. Assim, tem total. O Halloween do John Carpenter, pô, deu a deixa. Mas o Psicose, enfim, né, cara, já tava lá, né, jogando vários dos clichês, assim, né, até, enfim, né, das questões de sexualidade, que às vezes é um subtexto que tem muito desses filmes e a gente esquece. Mas, sem dúvida nenhuma, cara, Os Pássaros me impressionou muito na época como ele conseguia construir a tensão e o medo com silêncio, cara. É um filme que quase não tem trilha sonora, e a trilha sonora que tem é dos pássaros, sacou? E você fica, como é que eu estou ficando tenso? Cara, sério, Os Pássaros, vejam, porque esse filme, ele envelheceu muito bem, cara, assim, putz, eu acho que até envelheceu melhor que o próprio Psicose, cara, assim, que O Corpo que Eu Cai. É um dos melhores filmes do Hitchcock pra mim, é um dos melhores filmes de terror que eu já vi,
E, nossa, que filmão, cara, que filmão. Os Pássaros do Hitchcock, pô, baita filme de terror. Muito bom. Ah, Eu vou mencionar aqui uns que me impactaram, assim, recentemente. Foi A Visita, do Shyamalan, que é o diretor do Sexto Sentido. Sim, bom filme, filme. Assim, não um filme excelente, sabe? Aquele filme found footage, sabe? Com câmera na mão. Mas eu acho ele muito bem embasado. Sim, essa coisa de você envelhecer, você ver alguém muito querido seu começar a envelhecer, é uma parada muito sinistra. Um que eu vou mencionar também é um francês, chama Cru, a tradução seria Cru. Pô, já vi esse filme, adorei ele. Nossa, cara, esse filme é massa. Pô, então, esse filme é sinistro, cara. Quase ninguém morre nesse. Mentira, morre sim. Quase, só que assim, eu dei uma angústia nesse filme que eu olhava pra um presunto aqui em casa, eu não conseguia comer. Foda. Mas pior que você sabe que eu não fiquei com... Assim, eu não fiquei tão impressionado com esse, velho. Eu não fiquei. Putz, eu fiquei, cara. Eu fiquei com uma angústia, tipo, sabe, assim, né? Do filme da garota que nasce, cresceu vegetariana e aos poucos ela começa a desenvolver gosto por carne. Eu fiquei mal. Eu não sei, assim, mas tem uns filmes franceses, cara, assim, da década dos anos 2000, final dos 90, início dos anos 2000, que eu acho que é a extrema onda do cinema francês, que são uns filmes pesados, tipo Mártires, sacou? Sim, cara. Mártires é foda. Não, é muito bom. Veja o original, não veja o americano, que é horrível. É horrível, cara, é horrível. A gente deixou um pouco de fora, mas também tem os jogos. Então, no mesmo período ali que eu fui ver muito filme no cinema, muito de filme de terror no cinema, eu também foi quando eu joguei o Silent Hill 2, é um jogaço, sabe? Apesar de ser um filme de terror, não é um filme... Não, apesar de ser um jogo de terror, não é aquele jogo de terror que fica mostrando coisa gráfica toda hora. Ele é um jogo muito mais introspectivo, ele trabalha muito mais o psicológico e o interno. É uma jornada muito mais pessoal do que qualquer outra coisa. Eu acho que é uma recomendação boa, assim. É um jogo, até mesmo que seja um jogo de 2001, é um jogo que eu penso que envelheceu muito bem. Tanto em temática, quanto em gráfico, história. Vale a pena conferir. Então, para encerrar aqui, vamos para as indicações. Cada um pode fazer 3 indicações de qualquer coisa. Filme, quadrinhos, série, jogo. Podem ficar à vontade. Quer começar, André? Vou ser bem rápido. Sendo bem sincero, eu não tenho nenhuma recomendação assim pra dar que não saia do senso comum, então não vou dar nada. A única coisa que eu vou recomendar... Mas pode ser, sacou? O que você recomendaria pra alguém que não gosta de terror assistir? Ou ler, ou jogar? Sem conexão, muito legal o filme. Um slasherzão, só que ele é atual, ele é polonês. E é isso aí, procura esse filme que ele é maneirinho. É assim, ele foi massacrado pela crítica, pelo público, mas eu gostei. É isso aí. Justo, não, temos que dar espaço pra esse tipo de filme. Muito válido. Também acho. Microfonão? Tá, eu vou primeiro indicar um filme que é clássico, mas que eu acho que é o filme de terror quase perfeito, assim, no mesmo nível do Exorcista, que é o The Thing, do John Carpenter, que é um dos grandes mestres daí do cinema. Não falo nem só de cinema de terror. Eu acho, enquanto filme de gênero, né, de terror, esse filme quase perfeito. O Enigma de Outro Mundo? É, exato. Filmaço. Filmaço, o original. E com um bônus também tem um jogo do The Thing, também é muito bom. Ah, não sabia, olha só. Eu vou indicar, cara, mangás do Junji Ito. Só que eu conheço. Putz, eu ia fazer isso. Então nossa, deixa. Não, mas pode fazer. E eu vou indicar, cara, tem uma vertente do terror no Japão chamado Eroguro, cara. Que mistura muito assim, né? Na verdade é uma estética, né, cara? Que mistura muito terror, gore, com erotismo, né? Inclusive, a tradução, né? Em japonês é a contração de erotic and grotesque, né? No erótico e grotesco. E tem um mangaka que infelizmente nunca mais vai sair no Brasil, porque é pesadíssimo, que é o Shueihiro Maru, que, cara, ele fez umas obras, assim, muito, muito, muito pesadas, tipo o Vampiro que Ri, sabe? Umas coisas, assim, bem grotescas, cara, assim, que infelizmente foi publicado pela Devir há muito tempo atrás, mas não vale, não acho que não, assim, é até difícil de indicar, cara, de tão grotesco, estranho. Se você jogar só Eroguro, cara, você já vai ver umas imagens assim no Google e você já vai ver o que eu tô falando, sabe? É muito bizarro. Entendi. E tem um cara mais recente, que ele não é tão pesado, que saiu mais recentemente, que é o Shintaro Kago, que ele lançou um Dementia 21, que é uma história interessante porque ela é um terror, mas ela chega num terri, porque
É uma história que ela vai... É uma história de cuidadora de idosos, só que os idosos são, sei lá, tipo, um super-herói, entendeu? E por aí vai. Então ela tem que lidar com várias situações bizarras que vão chegando ao surreal, entendeu? E vai... tem um grotesco, mas é meio, assim, comédia no sense. E, enfim, vai chegando... As coisas vão crescendo e vai numa pegada totalmente surrealista. A arte dele é linda, né? Tanto dele como a do Shohei Maru. E talvez seja uma indicação mais leve, assim. Tem muito comentário social sobre a questão do envelhecimento dos idosos no Japão, né? De como como isso virou um problema de Estado, né? E como, enfim, hoje em dia o próprio governo não consegue cuidar deles e tal. E talvez seja uma indicação assim mais boa do que o Shohei Maru. E aí, se você gostar, você vai no Shohei Maru, que, cara, aí já é um negócio, entendeu? É um negócio pra desgraçar sua mente, cara. Assim, é de necrofilia pra baixo, assim, o lance que ele coloca. Eita. Não, é pesado, é pesado. Então, Muito assim, bem, então. Fica aí essas 3 dicas aí. Certo. Eu vou indicar aqui, então, que na verdade eu vi esses 2 filmes pra comentar nesse programa. Eu vou indicar um filme de terror brasileiro, chama A Noite Amarela. Putz, eu tô pra ver esse filme, cara. Tô pra ver esse filme. O filme é muito bom. Mas é aquele filme de terror, sabe, que não explica quase nada direito. Ah, mas eu gosto. Mas é um filme muito bom, procurem, sabe, dê o apoio, que é um filme de terror nacional, muito bom por sinal, não é um filme trash. Outro que eu vou falar aqui é um de Hong Kong, chama Escravas da Vaidade. É um filme muito bom também. Opa. É sobre uma ex-atriz, assim, estrela do cinema de Hong Kong, e ela tá buscando métodos pra ficar mais jovem, pra conservar a idade. E ela acaba se deparando com uma moça que oferece uns elixires um tanto quanto peculiares. Muito bom também, de 2004, vale a pena conferir. E uma última mídia, assim, eu ia comentar, mas... eu pensei, o Jiu-Jitsu de fato ele é muito mainstream, mas eu vou recomendar um outro mangá, chama Tino Adachi, que em tradução seria Uma Trilha de Sangue. Um mangá muito bom também, por sinal. Ele trabalha mais o lance do psicológico e tal, e é sinistro. Procurem aí Uma Trilha de Sangue mangá. Vou dar uma última recomendação de um autor de terror, Juiz de Forano, enfim. Opa! Rapaz, pode falar. O nome dele é Jean Gabriel Álamo. É só procurar no Facebook, você vai ver as obras dele. Ele escreve terror, ficção científica e fantasia urbana. A obra, assim, que ele tá dando mais destaque atualmente é Feiticeiro de Aluguel, mas ele tem obra de terror que nem Cidade das Bonecas. Depois procurem aí, tá na Amazon. Não custa mais do que R$5 os livros dele. Vamos dar uma olhada. Eu fiquei curioso agora. Então esse aqui foi o primeiro, na verdade, por que você deve consumir. Agradecer aqui a presença do microfonão, que tá sempre aí. Salve. Vou agradecer também aqui o convite do André, lá do Depois das 8. Faz seu jabaí. Então, galera, muito obrigado, Rania, pelo convite. Peço perdão se eu interrompi vocês às vezes. Parte disso foi por falta de noção minha, parte disso foi por causa da minha internet. Não, que isso. E por fim, queria convidar vocês, ouvintes do Rania, a escutar o meu podcast Depois das 8. Depois procurem lá no Instagram, @podcast_depois_das_8. E é isso aí, muito obrigado, galera. Valeu! Isso aí. Obrigado por você que ouviu. Acompanhe o Delírios do Rania no seu agregador de podcasts. Estamos disponíveis em qualquer plataforma aí pra fora. Se inscreva no canal Rania Livre, que lá eu posto também uns vídeos. Tô tentando postar todo mês. E eu também tô no Instagram também, @LordRania também. Valeu e até a próxima!
Então, gente. Qual, assim, vocês falaram, assim, mas quais são as obras? O microfone não, seu microfone tá baixo. Tá baixo? Agora voltou. Ih, que estranho, hein? Ok, só porque eu falei tá baixo. Será que são fantasmas, cara? Fantasma, não. Se existe fantasma mesmo, eu quero que ele mute meu microfone. O episódio vai Ok. acabar aqui. Eu acho que pode acabar. Se existe fantasma, eu quero que ele mute meu microfone. Achei genial, velho. Caraca, agora você pode voltar a falar que eu fiquei com cagaço, ô Lord Honey. Desculpa. Caramba. Isso vai ser na Se bem que a gente pós-crédito. foi. Se isso for o caso de fantasmas, velho, o Delírio Zane é assombrado, porque a gente quase perdeu gravações, tipo, sei lá, 3 programas já. Ah, é verdade. Nossa. É verdade. Ai, credo, não fala isso não.